E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo nessa quinta-feira. Pois é, temos jogo do Campeonato Paulista, é Corinthians e Capivariano na Neoquímica Arena. Sexta rodada do estadual, o Corinthians que vem de um título maravilhoso. Corinthians super campeão do Brasil, vencemos o Flamengo no domingo 2-0, mas já passou, né? Agora temos outras competições pela frente e uma delas é o Paulistão e pegamos aí o Capivariano nessa quinta-feira dentro de casa. Pois é, o Corinthians volta a jogar na Neoquímica Arena. Vencemos a Ponte Preta 3-0 e empatamos com o São Paulo por 1-1 e agora voltamos para o nosso estádio, né? Para começar, vamos com a possível escalação do Timão para enfrentar o time de Capivari, né? O Capivariano, né? E tá aí o possível time. Eu peguei essa escalação de um site aí que eu achei. Eu nem lembro o nome do site. Eu não lembro o nome. Mas eu acho que tem possibilidade de ser esse o time para enfrentar o Capivariano, tá? Por quê? Porque o Dorival deve poupar titulares, tá? Ele escalou os titulares contra Bahia e Flamengo. E domingo tem o Palmeiras em casa, tem o derby domingo. Então, pensando nessa sequência de jogos importantes, o Dorival deve poupar o time nessa quinta-feira. Então deve ser o time reserva, tá? Então o possível time tá aí. Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, Kaká e Hugo Farias, Charles, Rodrigo Garro, Matheus Pereira, Kaique, Caio César e Guinegão, beleza? Esse é o possível time. Bom, pensando em outras opções que o Dorival pode utilizar, ele pode colocar o Pedro Raul no ataque, por exemplo, dar uma chance para ele. O Dieguinho também pode ter uma chance, o Dieguinho. São outras opções que pode ter o Dorival, mas eu acho que a base do time nessa quinta-feira é mais ou menos essa aí, tá? Aí vocês pensam, Fábio, Hugo e Kaká de novo? Pois é, de novo, porque o Matheus Bidu não tem outro reserva, não tem, né? Disponível só o Hugo, né? E na zaga, né, tem o André Ramalho, que não jogou de titular domingo, e tem o Kaká, né? Porque o Tchoca, ele ia pro Torino da Itália, só que deu errado lá, e aí ele retornou ao Corinthians essa semana, o Tchoca, né? Mas eu acho que ele não vai pro jogo, então deve ser o Ramalho e o Kaká na zaga, né? Enfim, deve ser mais ou menos essa a escalação, mas vamos esperar nessa quinta-feira para ver o que o Dorival pretende fazer, tá? Vamos esperar. E agora vamos com retrospecto do confronto entre Corinthians e Capivariano, tá? E tá aí, o histórico de confrontos, a história entre Corinthians e Capivariano é muito curta. Pois é, apenas 2 jogos na história e o Corinthians tem 2 vitórias, tá? Então o Corinthians tem 100% de aproveitamento contra o time de Capivari, né? São 8 gols no confronto, o Corinthians tem 5 gols e o Capivariano 3 gols, né? E tá aqui os únicos jogos entre Corinthians e Capivariano na história. Todos pelo Campeonato Paulista. Em 2015, o Corinthians foi lá em Capivari e venceu 3-2, né? E em 2016, o Corinthians ganhou em Itaquera por 2-1. Inclusive, eu estava lá. Eu estava no estádio
eu estava de leste inferior, né? E eu vi Romero e Guilherme marcarem para o Corinthians nessa vitória por 2-1. E aí o Capivariano foi rebaixado para a Série A2 e ficou 10 anos longe da primeira divisão do Paulista. Então, Corinthians e Capivariano ficaram aí 10 anos sem se enfrentar até o Capivariano voltar para a primeira divisão do estadual, né? Então é isso. Esperamos que o Corinthians siga com 100% de aproveitamento contra o Capivariano, né? Esperamos. Terceiro jogo e terceira vitória. Tomara que o Corinthians consiga isso. E agora vamos com a tabela do Campeonato Paulista, tá? Estamos na sexta rodada. Ela aconteceu no último fim de semana, tá? O Corinthians não jogou porque estava na Supercopa, né? Mas os jogos já realizados da sexta rodada, tá aí. Guarani 1-0 na Ponte Preta. O São Paulo venceu o Santos 2-0. A Portuguesa, fora de casa, venceu o Primavera 2-1. Bragantino 1-1 com o São Bernardo. O Noroeste venceu o Velo Clube 2-0. O Botafogo venceu o Palmeiras 1-0, Mirassol e Novo Horizontino 1-1. E para fechar a rodada, nessa quinta-feira, Corinthians e Capivariano, 8h30 é o jogo. Então anota aí, Corinthians e Capivariano nessa quinta-feira, 8h30 da noite, tá? Pelo que eu vi, Corinthians e Capivariano vai ser transmitido pela TNT Esportes e pela HBO Max, tá? Lembrando que todos os jogos do Paulistão passam na HBO Max, tá? Então, se você tiver dúvida onde acompanhar o jogo do Corinthians, vai na HBO Max, que é certeza que vai passar por lá, tá? Então é isso. O Corinthians inicia a rodada na 7ª posição, tá? Estamos no G8 com 8 pontos. O Capivariano tá em 11º com 7 pontos, 1 ponto a menos, né? Vocês estão vendo aqui que tá bem equilibrado, né? Essa faixa da tabela, né? Entre o quinto, a Portuguesa, até o Noroeste em 13º. Por exemplo, tem com 8 pontos, né? Com 8 pontos, tem 4 times. 4 times com 8 pontos. E mais 4 times com 7 pontos. Então, tá bem equilibrado essa faixa da tabela do Paulistão, né? Aí o que acontece? Se o Corinthians vencer o time do Capivariano, vai para 4º lugar. Quarto, né? A gente vai para 11 pontos, empata com o Guarani e passa no saldo de gols, tá? Então, se o Corinthians vence, vai para 4º lugar e fica bem seguro, fica bem tranquilo entre os 8 primeiros. Se o Corinthians tropeçar, né, pode acontecer, vai para o 6º lugar, né, se empatar, por exemplo, vai para o 6º lugar e passa o Mirassol, né, na tabela. Então, se o Corinthians vencer, vai para 4º, se empatar, vai para 6º e se perder, vai para 8º, porque aí o próprio Capivariano passa o Corinthians, né? Então, essa é a situação. Mais uma coisa, né? Vamos pegar aqui a 7ª rodada. A 7ª rodada é a penúltima, tá? A penúltima do estadual aí, do Paulistão. E tem Corinthians e Palmeiras no domingo, né? Corinthians e Palmeiras no domingo. Aí olha o que acontece. Se o Corinthians ganha nessa quinta-feira e ganha no domingo, vai a 14 pontos, 14, né? E passa o Palmeiras na classificação. Então, nessa sequência de jogos que temos em casa pelo Campeonato Paulista, se o Corinthians somar 6 pontos, cara, vai ser muito importante pensando em mata-mata. Pensando numas quartas ou numa semifinal. Porque se o Corinthians ganha do Capivariano e do Palmeiras indo a 14 e ficando talvez em segundo ou em terceiro na tabela, pode jogar em casa, umas quartas, uma semifinal. Então, cara, pensando no mata-mata, é muito importante o Corinthians ganhar nessa quinta e ganhar no domingo. Cara, que importante vai ser.
pensando, claro, em decidir o mata-mata do Paulistão em casa, né? Então, cara, é muito importante o Corinthians aproveitar esses 2 jogos que tem em casa, Capivariano e Palmeiras. E olha que coisa, pode passar o próprio Palmeiras, o próprio rival, se vencer os 2 jogos, né? Enfim, né? Aí na última rodada, o Corinthians pega o São Bernardo fora de casa. Vai ser um adversário difícil, mas, enfim. O Corinthians, por exemplo, pegar o primeiro lugar, eu acho que é meio complicado, né? Mas talvez, assim, um segundo ou até terceiro, eu acho que o Corinthians consegue. Mas tem que vencer esses jogos, né? Tem que vencer. Enfim, é isso. E agora, vamos com a sequência de jogos do Corinthians no ano, tá? E olha só, né? Vencemos o Flamengo 2-0. E aí temos 3 jogos na sequência em casa. Olha só, 3 jogos seguidos na Neoquímica Arena. Pegamos o Capivariano nessa quinta-feira. Aí depois é o Palmeiras no domingo, tá? Pelo Paulistão, os 2 jogos pelo Paulistão. Aí na outra quinta-feira é o Bragantino, mas pelo Campeonato Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro, terceira rodada, beleza? Então temos Capivariano pelo Paulista, Palmeiras pelo Paulista e o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. 3 jogos na sequência em casa. 3 jogos seguidos. Aí depois temos o São Bernardo fora. Aí o Atlético Paranaense também fora. O Atlético é um jogo atrasado da segunda rodada, tá? Um jogo atrasado. Aí o que acontece? O Corinthians passando para as quartas do Paulista, depois do Atlético, deve jogar as quartas do Paulista e aí depois pega o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, a 4ª rodada. Então essa é a sequência do Corinthians, tá? Capivariano e Palmeiras em casa pelo Paulistão, Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro, depois São Bernardo fora pelo Paulistão, Atlético Paranaense fora pelo Brasileirão, e aí depois, possivelmente, as quartas do Paulista. Aí, dependendo da colocação do Corinthians na tabela final, joga em casa ou fora as quartas do Paulista, tá? Se o Corinthians ficar entre os 4 primeiros do Paulistão, joga as quartas em casa. Se ficar entre o 5º e o 8º, joga fora, tá? Lembrando, as quartas do Paulista é jogo único, tá? E aí depois pega o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, tá? Essa é a sequência do Corinthians. Aí depois do Cruzeiro, dependendo de até onde o Corinthians pode chegar no Paulistão, depois do Cruzeiro pode ser uma semifinal de Paulista, e se chegar à final, temos 2 jogos da final, tá? Então essa é a sequência de jogos do Corinthians, tá? É isso. Então vamos para palpites. É isso aí, vamos para palpites. Bom, pela possível escalação, né? Vendo nomes como Kaká, Hugo Farias, Charles, Kaique, Gui Negão, que não vem tão bem, né? Eu prevejo um jogo merda do Corinthians. Eu prevejo um jogo estressante. Eu prevejo que eu vou passar nervoso. Já tô prevendo isso, né? Porque o Capivariano vai vir pra Itaquera pra se fechar, pra talvez apostar nos contra-ataques, pra fazer cera, pra fazer catimba. O goleiro dos caras vai começar a cair pedindo atendimento médico com 5 minutos de jogo, né? Vocês vão ver, com 5 minutos o goleiro do Capivariano vai estar lá estendido no chão pedindo médico. Vocês vão ver isso, né? Então vai ser um jogo bem chato, né? E aí, né, o Corinthians se matando pra criar jogadas, né? Eu já tô prevendo isso também. Então, cara, prevendo a dificuldade, 1-0 Corinthians, vai. 1-0 chorado. Pra mim o importante é ganhar, né? Eu nem vou ligar pra desempenho. O importante é ganhar. Ganhando 1-0 tá ótimo. E é isso, tá? O gol do Corinthians, deixa eu pensar aqui. O gol do Corinthians, quem pode fazer esse gol, né?
Cara, eu vou apostar em gol do Caio César. Pra mim o Caio César entrou muito bem domingo. E eu acho que ele vai começar jogando nessa quinta. E então eu vou apostar em 1 a 0 gol do Caio César. Vamos ver, né? É o meu palpite. Então é isso, galera. Coloque aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 para o Corinthians. E é isso, tá? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!